grande latifúndio chamado Fazenda Noni, houve uma ocupação por um número expressivo de famílias sem terra, em torno de 1.500, 2.000 famílias. E no terceiro dia da ocupação, a minha mãe, que estava grávida, deu à luz, né, a mim. E aquilo foi interpretado pelas famílias do acampamento, pela coordenação, enfim, pelo pessoal que ajudava a conduzir o processo, como algo muito importante, algo muito simbólico, né, como um marco na história da luta daquele acampamento, um marco na história da luta pela terra, porque o próprio acampamento, pelo período em que a gente vivia no Brasil, saindo do processo de ditadura militar, onde os camponeses estavam então se organizando com um movimento nacional, aquilo foi de uma simbologia grande e se decidiu então que, por ser um marco na história da luta pela terra, o acampamento, e por ser um marco na história da luta e do acampamento, o meu nascimento, o nome foi então discutido em assembleia e foi aprovado então que o primeiro nome seria Marcos, por uma questão de marco, e Tiaraju, que é o segundo nome, em homenagem ao índio Guarani Cepé Tiaraju, que morreu em 1756, enfrentando, liderando o povo Guarani na luta contra o Império Espanhol e Português. E aí o documentário acaba se chamando Terra para Rose. Então a Rose acabou sintetizando a luta de todas aquelas famílias que estavam lutando por um pedaço de terra. E acabou também sintetizando que, apesar da luta, a dificuldade é grande, a luta de classes é cruel e que muitas vezes o resultado é catastrófico, inclusive com a morte. E ela nos procurou e nos encontrou numa realidade bastante difícil no município de Rondinha, condições precárias de trabalho, condições precárias de moradia, de alimentação. E aí se faz então o segundo documentário, que se chama O Sonho de Rose. É o que aconteceu com aquele sonho, aquela história de luta pela terra. E aí com isso se dá início a um debate dentro do Movimento Sem Terra, um debate junto ao INCRA, para que a família da Rose, para que a nossa família então também tivesse acesso a assentamento, também tivesse acesso à terra, já que foi uma família que ajudou a começar o processo de luta aqui no estado. Eu comparava a minha vida lá da vila, de precariedade, com a vida das crianças, dos colegas que eu tinha ali na escola, que eram crianças bonitas, sadias, que tinham comida, que tinham leite, que eram coisas que faltavam para mim lá na vila. E tudo aquilo me começa a gerar questionamentos, me começa a fazer querer conhecer mais da minha história, da história da minha mãe, e ali eu encontrei respostas para muita coisa. Muitas das famílias assentadas ali começaram a luta junto com meus pais. Em 2005 saímos de Goiânia até Brasília, foram 17 dias de marcha, e numa determinada noite da marcha, já estando em Brasília, um companheiro me disse que em Cuba haviam aberto uma escola de medicina para formar jovens pobres do mundo que não tivessem acesso a estudar no seu país, que não tivessem condições econômicas para isso. E aí esse companheiro me disse que nós tínhamos algumas vagas, né, para o Brasil, para o Movimento Sem Terra do Brasil, e que o Rio Grande do Sul especificamente havia obtido uma vaga, e que o Movimento Sem Terra aqui do estado havia discutido então que eu seria um bom nome para cumprir essa tarefa. Nunca havia pensado em ser médico, nunca havia sonhado com isso. Em 2012 eu me formei, em julho de 2012, retornei para o Brasil. No mesmo ano saiu o edital para a prova do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas, o Revalida. Eu fiz esta prova no final de 2012 e aprovei, né, por obra e graça de Deus e graças aos ensinamentos que os professores da Revolução Cubana me deram, do ponto de vista técnico, científico, que me permitiu chegar no Brasil no mesmo ano de formação e aprovar. Me lembro que naquele ano eram vários inscritos, em torno de 1.000, e apenas 77 aprovamos.
e desses 77, 2 são sem terra. O movimento tem em torno de 100 médicos formados hoje no Brasil. Aqui no estado são em torno de 10, 12 médicos, somos em torno disso. E nós temos um setor de saúde dentro do movimento Sem Terra. E em cada atividade que a gente faz, em cada marcha, acampamento, ocupação, os médicos nos organizamos para dar suporte, né, para dar atendimento para a companheirada que está participando da atividade. E casualmente agora, nesse processo de perseguição do presidente Lula, de calúnia, de difamação da imagem dele, na tentativa de impedi-lo de ser candidato, surge então a caravana do Lula pelo Brasil. Aqui, né, é mais uma missão, é mais um processo de militância de um sem terra, de um militante que também é médico, mas que não fica só fechado no consultório, que também o Tiraju é o que é hoje graças a um processo coletivo de organização e de luta que deu fruto a muitas conquistas, como assentamentos, escolas, agroindústrias, produção de alimentos orgânicos, vários jovens que se formaram em diversos cursos, e eu sou mais um